esse depoimento do Delgatti, ele faz um estrago nas Forças Armadas? É um efeito devastador, que, aliás, resume bem o que representou as Forças Armadas na eleição e no governo inominável. E querer tirar as Forças Armadas da responsabilidade política com o governo e com a eleição do inominável é uma blindagem furada, porque a CPI estava discutindo semana passada a ideia de, ao incriminar Bolsonaro, livrar o comando das Forças Armadas. O depoimento do Delgatti anula toda essa possibilidade. Primeiro porque o Delgatti é uma figura singular na história política, porque ele é aquele acaso na história que tirou o Lula da cadeia e deu os direitos políticos do Lula, contribuiu, e agora está contribuindo para botar o inominável na cadeia, contribuindo. E ele deu hoje, pelas informações que estavam circulando, todas as indicações de gente, nome. Inclusive, ele entrava no Ministério da Defesa pelo fundão. Quer dizer, olha bem, se a turma do inominável, Raiz, tenta desqualificar, dizendo que ele era um criminoso, como é que esse criminoso é recebido pelo presidente da República durante 2 horas? E como é que o presidente da República manda um criminoso assessorar o Estado-Maior, assessorar o Ministério da Defesa sobre urnas eletrônicas? E ele entra pela porta dos fundos, pela garagem, não entra pela frente. E eu acho que o país está vivendo, nós até temos que ter muito cuidado, porque esse juridicismo, esse policialismo, essa degradação dos valores, ela não pode levar a gente a uma espécie de paralisia vibrante. Nós temos que construir um caminho de reconstruir o país. O país foi liquidado por essa turma. Forças Armadas, sistema de justiça com a Lava Jato, PGR com o papel do Aras, Congresso Nacional com orçamento secreto, a mídia corporativa que agora está tirando o corpo de fora, mas ela fez o caminho da louvação desse inominável. O país tem que ser reconstruído democrática e institucionalmente. E eu acho que o depoimento do Walter Delgatti foi certeiro na CPI, e hoje ele volta à Polícia Federal e fecha com todas as indicações. Aí não adianta ele ter que provar. Ele deu todo o caminho das pedras. Agora a Polícia Federal, com esse caminho que ele deu, vai investigar. Até onde você acha que vai essa contaminação golpista entre os militares? Hoje nós tivemos uma operação aqui mostrando que a PM do DF estava absolutamente contaminada, não é, pelo golpe. Não é que ela foi leniente, não. Ela estimulou, né? Ela planejou, programou. Programou. Por outro lado, você tem a história de que o hacker teria estado, não sabemos se é verdade, até com o ministro da Defesa e com comandantes lá do Exército. Qual o grau de contaminação e como você fazer para punir, separar o joio do trigo? Eu imagino que ainda tenha trigo, né? Olha, o grau é muito profundo, Arena. O grau é muito profundo. Lembre-se que há 15 dias atrás, o atual comandante do Exército, o general Tomás, foi recebido em Curitiba, na divisão que ele chefiou, com alguns militares na frente do quartel com melancia, aquela ideia verde por fora e vermelho por dentro. O comandante do Exército, Tomás. Veja bem, o bolsonarismo entrou profundamente nas Forças Armadas, e se a gente não desbolsonarizar, é mais grave do que aconteceu com a transição de 79 a 85. O passado não abandona, fica adormecido, fica na incubadora e volta à tona. Isso é uma crise anunciada, é grave. Por quê? Olha, 3 lideranças militares são citadas. O ministro da Defesa, porque se ele entrou no Ministério da Defesa, ele teve autorização do ministro da Defesa. Segundo, o comandante do Exército, general Freire Gomes, que era um chefe das brigadas de força especial lá em Goiânia. Inclusive, eu conheci ele quando ele era comandante da Brigada Especial de Goiânia. E ele cita, veja bem, e o Arruda, que era o comandante do Exército, equivocadamente nomeado pelo Lula pelo princípio da antiguidade, ele queria manter a todo custo o Mauro Cid. Foi o fato do Lula exigir a demissão que ele... Então, você tem 3, 4 estrelas aí, 3. E tudo indica que o comandante do COTÉ, que é o Comando de Força Terrestre, o general Teófilo, também portou, divulgou memes, mensagem golpista. Então, olha bem, isso por si só já mostra como foi contaminado. Eu não estou nem falando daqueles da reserva lá no Palácio do Planalto. E a cultura política que foi desenvolvida nesses 4 anos era a cultura do marxismo cultural,
a cultura contra o politicamente correto, a cultura do inimigo interno como se fosse a esquerda e os movimentos sociais, botar a Comissão da Verdade como bode expiatório, é a cultura de uma guerra permanente, recuperando o conceito de guerra interna, e essa cultura se desenvolveu e se aprofundou, porque é o senso comum, Helena, Denise e Sara, misturou o senso comum, que é uma tradição das Forças Armadas, tradição golpista, autoritária, defesa do status quo, a não obediência ao princípio da soberania do poder civil, que emana do voto, esta cultura se fundiu com o discurso do presidente da República. E aí você vê, não tem uma denúncia deste governo que não envolva militares de uma graduação ou de outra. É 7 de setembro, é joia, é golpismo, é manifestação contra a Covid, é Pazuello no Ministério da Saúde. Não tem um fato, até agora, que não tenha uma liderança importante. Portanto, eu acho que as Forças Armadas têm, eu vou usar a palavra forte, do ponto de vista democrático, do ponto de vista profissional, do ponto de vista dos valores de subordinação ao poder civil, elas têm que ser reconstruídas. Tem que ser reconstruída porque a contaminação foi muito profunda, muito ampla. É uma espécie de refundação. O papel da defesa... Punindo esses generais, fazendo... Como fazer isso? Olha, primeiro eu acho que tem que haver um debate nacional sobre uma nova política de defesa, coisa que não está existindo hoje no país. Essa é a preliminar. Segundo, a gente respondeu o que fazer com os militares diante de uma nova política de defesa. 3, há o princípio da soberania do poder civil sobre o aparato militar. Quer dizer, militar não comanda politicamente. Quem comanda o militar é o poder civil. Mexer na questão da justiça militar. E dos parâmetros de formação nas academias militares. O Brasil não está tendo defesa. A defesa cibernética não vale muita coisa. A defesa aeroespacial não existe. O projeto do submarino não sei a que ponto anda. Portanto, o Brasil está cuidando de urna eletrônica, de golpe, de acampamento, de polícia militar militarizada, violenta, e o país está numa crise violenta. É a crise da segurança pública, é a crise das Forças Armadas, por causa do artigo 142 e o artigo 144, e essa, vamos dizer assim, esse desgaste, eu acho, Helena, que o desgaste hoje é mais amplo e profundo do que o que nós vivemos no período de 79 a 85. Todas aquelas denúncias que apareciam em relação à violência contra os direitos humanos. E agora esse desgaste vira camelô, de joia, de relógio. É uma coisa medíocre, ridícula. É degradante, né? É degradante, igual o nível da degradação.